morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Então, vamos falar de Nosso Senhor. Nunca Jesus sem Maria, nunca Maria sem Jesus. As três crianças de Fátima, nós podemos ver que a Lúcia era aquela que escutava, que via, que falava, e então que tinha uma posição mais de liderança. Ela que se dirigia a Nossa Senhora e falava com ela. Jacinta, a gente vê dominar sobretudo o espírito apostólico. Jacinta, uma alma de fogo, que se dedica para a conversão dos pecadores. Francisco, ele tem uma particularidade bem interessante. Várias vezes ele exprimiu a preocupação de consolar a Deus. Vamos ler algumas passagens. Gostei muito de ver o anjo, mas gostei ainda mais de Nossa Senhora. O que gostei mais foi de ver a Nosso Senhor naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Interessante, a Senhora comunicou eles uma luz, e nessa luz eles viram a Deus, viram a Nosso Senhor. Gosto tanto de Deus, mas Ele está tão triste por causa de tantos pecados. Nós nunca vimos de fazer nenhum. Aí, às vezes, as crianças estavam brincando e ele se afastava. E aí, uma vez, Lúcia encontra ele e diz: mas que estás aqui a fazer tanto tempo? Francisco responde: estou a pensar em Deus, que está tão triste por causa de tantos pecados. Se eu fosse capaz de lhe dar alegria. Quando depois do dia 13 de setembro, Lúcia diz para ele que em outubro Nosso Senhor viria também, ele mostrou grande alegria. Ai, que bom! Só o vimos 2 vezes ainda, e eu gosto tanto dele. De vez em quando perguntava: ainda faltarão muitos dias para o dia 13? Estou ansioso que venha, para ver outra vez a Nosso Senhor. Depois pensava um pouco e dizia: mas olha, ele está ainda tão triste. Tenho tanta pena que esteja assim tão triste. Eu ofereço-lhe todos os sacrifícios que posso arranjar. Às vezes já nem fujo dessa gente. Muita gente quer perguntar a eles sobre a aparição, e as crianças procuravam escapar. Já nem fujo dessa gente para fazer sacrifícios. E depois do dia 13 de outubro, gostei muito de ver Nosso Senhor, mas gostei mais de o ver naquela luz onde nós estávamos também. Daqui a pouco, já Nosso Senhor me leva para lá, para o pé dele. Então vejo-o sempre. Então a gente pode se perguntar: nós podemos consolar Nosso Senhor? Nós podemos, fazendo as 40 horas, consolar Nosso Senhor? Sim. Nosso Senhor está na visão beatífica, está no céu. Nós podemos consolá-lo? Que tristeza é essa que Francisco viu? Escutemos o Papa Pio XI. Se por causa dos nossos pecados futuros e, no entanto, previstos, a alma do Cristo se tornou triste até a morte, então Nosso Senhor, sabendo dos nossos pecados futuros, se tornou triste até a morte, a sua alma, sem dúvida alguma, recolheu alguma consolação de nossos atos de reparação futuros também, quando o anjo, vindo do céu, lhe apareceu para consolar seu coração aterrado de desgosto e de angústia. Assim, então, esse coração sagrado,
sagrado, incessantemente ferido pelos pecados dos ingratos. Nós podemos, agora, mesmo nós devemos, consolá-lo de uma maneira misteriosa, porém real. Então, nosso Senhor teve conhecimento dos atos que nós fazemos agora, e esse conhecimento foi motivo de consolo no Jardim das Oliveiras, quando o anjo o consolou. Teve o conhecimento do que fariam, isso foi um consolo para ele. Então, quando Francisco diz, se eu fosse capaz de lhe dar alguma alegria, ele deu realmente alegria ao Nosso Senhor. Francisco chama Nosso Senhor de Deus. Gosto tanto de Deus, mas ele está tão triste. Estou a pensar em Deus, que está tão triste. E assim por diante. Isso nos leva a ver em Nosso Senhor, penetrar um pouco mais nesse mistério de Nosso Senhor. Nosso Senhor tem uma alma humana, um corpo humano e uma alma humana, que subsistem pela pessoa do Verbo. Uma alma humana e um corpo humano, que se não tivesse unido ao Verbo, teria uma personalidade humana. Mas ele não tem personalidade humana. Essa alma e esse corpo, o eu de Nosso Senhor é o eu divino. É o eu da segunda pessoa da Santíssima Trindade. De tal maneira que era a segunda pessoa da Santíssima Trindade que tinha sede, que ficava cansado, que foi crucificado. E tudo que fez a natureza humana de Nosso Senhor pertence à sua pessoa divina. Assim como minha mão depende do meu braço depende do meu corpo depende da minha alma depende da minha pessoa, tudo que minha mão faz é atribuído à minha pessoa, assim tudo que a humanidade de Nosso Senhor faz é atribuído à sua pessoa divina. Por isso os atos de Nosso Senhor têm um valor infinito. Porque tudo que é feito pela natureza humana de Nosso Senhor é feito pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, portanto tem um valor infinito. Por isso os méritos de Nosso Senhor têm um valor infinito, capaz de cobrir todos os pecados do mundo e de milhões de mundos, de uma infinidade de mundos, que são méritos infinitos, de um valor infinito. Além dessa graça, que a gente pode chamar graça de união, tem também a graça santificante, que é a graça capital, a graça que Nosso Senhor tem como chefe, como cabeça da igreja. A graça de união, ela é de certa maneira infinita, que é a pessoa da Santíssima Trindade que assume, por assim dizer, essa natureza humana. Quanto que a graça santificante, ela tem limites. É uma graça criada, a primeira, de certa maneira, incriada, porque termina no verbo incriado. Quanto que a graça santificante é uma plenitude de graça, semelhante à nossa, graça e caridade, dos dons do Espírito Santo, graça de paciência e todas as virtudes, num grau ilimitado, mas no entanto criado. Não é infinito. Essa graça é tão abundante que Nosso Senhor, é dela que nós recebemos tudo. Recebemos tudo da sua plenitude. Uma plenitude de graça, criada, graça santificante, na alma de Nosso Senhor, porque a natureza humana de Nosso Senhor, ela é como a nossa. Então ela é elevada já pela união com o Verbo, mas elevada também por essa graça santificante. Em terceiro lugar, uma graça chamada gratis date, que é a graça de fazer milagres, graça da profecia, graça que é dada para o bem dos outros. A graça santificante é para a nossa santificação. Essa graça gratis date é para a santificação dos outros. A graça de fazer milagres, ela é inferior.
ela é inferior à graça santificante. Quem quisesse muito a graça, fazer milagres, e descuidasse da graça santificante, estaria com um caminho completamente equivocado. Então essa é a terceira graça, que Nosso Senhor é a graça dos milagres, de cura, de profecia. Nosso Senhor é o profeta, porque Ele é Deus, e Ele então, com Ele e com os apóstolos que aprenderam com Ele, vão escrever os evangelhos e aí vai terminar a profecia. A profecia está terminada. Com a morte do último apóstolo, a profecia no sentido forte da palavra, ela está terminada, a revelação está terminada. Pois bem, esse Nosso Senhor nos é dado na Santa Eucaristia. O Padre São João Bosco tinha tido esse sonho, no qual ele viu a igreja assaltada pelos seus inimigos e ela se salvando quando a grande barca da igreja é amarrada a duas grandes colunas. Uma coluna é Nossa Senhora e outra coluna é a Eucaristia. Na coluna de Nossa Senhora tem um cartaz escrito Auxilium Christianorum, auxílio dos cristãos. E na coluna onde tem a hóstia consagrada, estava escrito Salus Credentium, salvação dos que creem. A comunhão foi durante muito tempo, no início da igreja, se comungava muito frequentemente, todo dia. Depois, não sei explicar porquê, mas houve uma diminuição da comunhão, diminuição do fervor, e então com a morte dos apóstolos, essa diminuição. E chegou a um ponto que não se sabia mais se era bom ou não comungar todo dia. Havia disputas entre os teólogos. Uns diziam que sim, outros diziam que não. Uns diziam que era necessário ser digno para receber a comunhão. Então uns exigiam mais, outros menos. Porém, alguns santos eram a favor da comunhão frequente. O Concílio de Trento fala da comunhão frequente, mas apesar do Concílio de Trento ter falado da comunhão frequente, havia ainda discussão. São Francisco de Sales, que era partidário da comunhão frequente, cotidiana, dizia: há duas categorias de pessoas que devem comungar com frequência: os fracos para se tornarem fortes e os fortes para não se tornarem fracos. Então, dizia, todo mundo deve comungar. Portanto, mas a discussão continuava. São Pio X, ele tinha tido o desejo de comungar cedo. Ele não pôde. Teve que esperar, acho que até mais de que 12 anos. E ele estava bem ao par, evidentemente, de todas essas discussões. Então, quando ele foi Papa, ele fez 2 decretos. Um decreto sobre a comunhão frequente e outro decreto sobre a comunhão precoce. Na França, houve uma certa reação. Alguns falaram: não, as crianças não têm noção, isso não vai dar certo. Uma certa reação ao decreto. E aí São Pio X disse uma palavra famosa: haverá santos entre as crianças. E de fato, logo depois, houve várias crianças que morreram com sinais de santidade muito evidentes e que eram crianças que haviam comungado precocemente. E sobre a comunhão frequente, ele fez um decreto também. Vamos ler algumas passagens. Eis porque homens muito notáveis e pastores de alma dirigiram suas súplicas ardentes a nosso Santo Padre, o Papa Pio X, a fim que ele se dignasse, na sua autoridade suprema, de dar uma solução para a questão das disposições que é necessário para receber todos os dias a Eucaristia. Foi perguntado a Roma
e São Pio X confiou essa pergunta a um grupo de cardeais. Então a pergunta era: quais são as disposições para poder comungar todos os dias? A Sagrada Congregação do Concílio estabeleceu os decretos seguintes. Primeiro, a comunhão frequente e cotidiana, sendo soberanamente desejada por Nosso Senhor Jesus Cristo e pela Igreja Católica, deve ser tornada acessível a todos os fiéis, de qualquer classe, qualquer condição que sejam. Havia alguns autores, alguns padres, confessores que achavam que tinha certas categorias de pessoas que era mais complicado. Um comerciante, sei lá, comungar todo dia, um comerciante. Então, e assim, havia e São Pio X dizia, não tem nenhuma categoria que está excluída, contanto que faça um trabalho honesto. O que diz aqui: tornado acessível a todos os fiéis, de qualquer classe e qualquer condição que seja, de tal maneira que ninguém, se ele está em estado de graça, e se ele se aproxima da Santa Mesa com uma intenção reta, não possa ser afastado. Então, uma intenção reta. A intenção reta é o suficiente para comungar todo dia. Agora ele vai explicar o que é a intenção reta. A intenção reta consiste a se aproximar da Santa Mesa, não por hábito, ou nem por vaidade, nem por razões humanas. Hoje em dia muito ele torna, a gente ouve dizer, ao menos, que muita gente comunga por razões sociais. Uma vez aqui na capela, uma pessoa tinha comungado, tinha um pouco. Aí fui conversar com ele depois, falei, fulano, você já fez primeira comunhão? Ele falou, não. Por que você comungou? Educação, né, padre? Então, se eu pudesse diz, não. Educação não basta. Então, que não seja nem por hábito, nem por vaidade, nem por razões humanas, mas para satisfazer a vontade de Deus. Então, comungar para satisfazer a vontade de Deus e se unir a Ele mais intimamente pela caridade, e graças a esse divino remédio, combater os seus defeitos e suas enfermidades. Eis aí o que é a intenção reta. Então tem que ter duas condições: estar em estado de graça e ter essa intenção reta. O decreto continua: apesar de ser muito desejável que aqueles que usam da comunhão frequente e cotidiana sejam isentos de pecados veniais, ao menos plenamente liberados, e que eles não tenham nenhuma afeição a esses pecados veniais, basta, no entanto, que eles não tenham nenhuma falta mortal. Então, São Pio X seja bem claro, a condição essencial é não ter nenhum pecado mortal na consciência. Isso basta. A pessoa cometeu pecados veniais deliberados. Pode comungar? Pode. Ainda tem afeição a esses pecados. Pode comungar? Pode. Claro que deve combater essa afeição, mas a comunhão vai ajudá-lo a combater. Então ele diz, é muito desejável que se esteja isento de pecados veniais, ao menos deliberados, e que não se tenha nenhuma afeição a esses pecados. No entanto, basta que eles não tenham nenhum pecado mortal. Com o firme propósito de não pecar mais no futuro. Basta, no entanto, que não tenha nenhuma falta mortal, com o firme propósito de não pecar mais no futuro. Interpretação difícil aqui. Firme propósito de não pecar no futuro
se refere ao pecado mortal ou ao pecado venial? Bom, como está escrito aqui, me parece que ele está falando desse propósito de não pecar no futuro, também do pecado venial deliberado. Mas a pessoa basta que ela comungue com intenção reta, isto é, que ela comungue para se unir a Deus. E mesmo que ela tenha afeição, ela vai procurar na comunhão um remédio. E essa comunhão vai ajudá-lo a se afastar da sua afeição ao pecado venial deliberado. O que é um pecado venial deliberado? É o que Santa Teresa d'Ávila chamava de pecar de olhos abertos. Eu sei que uma coisa está errada, não é mortal, eu sei que está errado e eu faço mesmo assim. A gente não deve fazer isso, evidentemente. Mas mesmo se fez, está impedido de comungar? Não, pode comungar. E deve, na comunhão, pedir a Deus a força de parar com esse pecado deliberado. E São Pio X diz, levando em conta esse firme propósito sincero da alma, não é possível que aqueles que comungam cada dia não se corrijam igualmente destes pecados veniais e pouco a pouco de sua afeição a esses pecados. Então, São Pio X garante que se a pessoa comungar com a intenção reta, mesmo que tenha afeição a algum pecado venial, não é possível que ele não vença essa afeição. Se ele comunga habitualmente com a intenção reta, ele vencerá essa afeição. Ou seja, chegará a uma grande santidade. Não é possível que aqueles que comungam cada dia não se corrijam igualmente dos seus pecados veniais e pouco a pouco da sua afeição a esses pecados. Para ganhar indulgência plenária é necessário vários requisitos, né? E um deles é não ter nenhuma afeição ao pecado, nem mesmo venial. Pois bem, é uma coisa rara. Mas São Pio X diz que se a pessoa comunga todo dia com a intenção reta, ele conseguirá isso. Dizem que uma vez São Pio X tinha dado uma bênção com indulgência plenária a toda a multidão que está na Praça de São Pedro, e ele teve uma ciência de quem tinha ganhado. Ele virou para alguém que estava ao lado e falou: só 3 pessoas ganharam. E uma coisa assim, um número 3 ou 4, um número mais ou menos assim. Então, é uma coisa que não é comum, não tem nenhuma afeição nem mesmo pecado. Mas o Papa diz que quem comunga todo dia, com a intenção reta, chegará a esse estado. É muito encorajador. Apesar de que os sacramentos da nova lei produzirem seu efeito por eles mesmos, esse efeito, no entanto, é tanto maior que as disposições daqueles que os recebem são mais perfeitas. Necessário velar, então, a fazer preceder a Santa Comunhão de uma preparação diligente e a fazê-la seguir de uma ação de graças conveniente, segundo as forças, a condição e os deveres de cada um. Tem pessoas que podem comungar todo dia, mas tem que partir rápido para o trabalho. Bom, que ao menos, indo para o trabalho, não podendo ficar muito tempo na capela, faça a sua ação de graça. Quem pode ficar mais tempo, deve ficar mais tempo. Não há razão, é o melhor momento para pedir as graças que a gente precisa a Deus, o momento da ação de graças. Deve ficar 10, 15, até mais. Havia uma paróquia na França, a paróquia de Menil-Saint-Loup, onde estava o padre Emmanuel. Vários textos dele já foram traduzidos, é muito interessante. E ele fazia, com a paróquia toda, 15 minutos de ação de graças, com a paróquia toda, ninguém se levantava. E aí aprendiam a fazer meditação também. Em 15 minutos, a paróquia inteira, todo mundo em silêncio, em ação de graças no domingo, e ninguém se levantava. São Pio X continua, cadê os cardeais, decreto aprovado por ele, que os confessores, no entanto, se guardem de privar
Então, né, se guarda e privar da Santa Comunhão frequente e cotidiana uma pessoa que está em estado de graça e que se aproxime com uma intenção reta. Ele volta ao assunto. Após a promulgação desse decreto, os escritores eclesiásticos terão cuidado de se abster de toda discussão litigiosa tocando às disposições que é necessário ter para a comunhão frequente e cotidiana. Hoje, nos lugares do problema, é lembrar as pessoas que quem está em pecado mortal não pode comungar. Se ele comunga, ele faz um sacrilégio, piora a sua situação. E termina o decreto de maneira muito interessante, que uma das grandes discussões era a comunhão é um remédio ou é uma recompensa? Uns hesitavam entre as duas fórmulas, né? Remédio ou recompensa? Isso não, recompensa, se for levar uma vida muito santa, você pode comungar mais. Uma recompensa pelo seu esforço. E São Pedro vai dizer não. Não, a comunhão é, antes de tudo, um remédio. Ora, Jesus Cristo e a Igreja desejam que todos os fiéis se aproximem cada dia do banquete sagrado, sobretudo a fim de que, estando unidos a Deus por esse sacramento, eles recebam a força de reprimir suas paixões e que eles se purifiquem das faltas leves que se podem apresentar cada dia e para que eles possam evitar as faltas graves ao qual está exposta a fragilidade humana. Ele conclui: então não é principalmente para dar glória a Deus, nem como uma sorte de favor ou de recompensa para as virtudes daqueles que se aproximam, que a comunhão é dada. Comunhão, então não é sobretudo, forte aqui, nem para dar glória a Deus, tudo é para dar glória a Deus, mas ela é primeiramente o remédio que Deus nos deu. O remédio. Para te encontrar nesse sacramento a força de reprimir as nossas paixões, nos purificar das faltas leves e nos preservar das faltas graves. Quem comunga todo dia, quem comunga com frequência, cai dificilmente num pecado mortal. Porque a comunhão preserva o pecado mortal. Ele supõe uma alma que não esteja em pecado mortal e ele ajuda a alma a se manter nesse estado e não pecar mortalmente. Assim, o Santo Concílio de Trento chama a Eucaristia o antídoto que nos livra das faltas cotidianas e nos preserva dos pecados mortais. Então, eis aí, as crianças de Fátima, Jacinta e Francisco morreram antes de comungar, porque na época deles, não. Na época deles foi em 17, Francisco, né? comungou e morreu no mesmo dia, pai. Obrigado. Jacinta Francisco. e Jacinta. Jacinta não sei. Se eu não me engano, comungou também. O padre liberou para ela comungar, né? Queria muito. Então, eis aí. Agora, uma pequena aplicação à situação atual. Esse conhecimento que Francisco tinha, ele entendeu quem é Nosso Senhor. Gosto tanto de Deus. Ele entendeu que Nosso Senhor é Deus. Gosto tanto de Deus. Estou a pensar em Deus, que está tão triste. Essa é a principal razão pela qual Nosso Senhor é Rei. Ele é Rei porque Ele é Deus. Nosso Jesus Cristo é Deus. E porque Ele é Deus, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo. Então, quando o Concílio Vaticano II nega
diz que o Estado pode ser leigo, e é melhor que seja leigo, é melhor que a Igreja Católica não seja protegida pelo Estado e que o Estado não esteja unido à Igreja. Ele está separando de Deus a sociedade. Não, o Senhor é Deus. Como dizíamos sobre Lefebvre, se Ele é Deus, Ele tem direito de dizer uma palavrinha, não? Tudo lhe pertence, a sociedade lhe pertence. De certa maneira, é uma negação indireta da divindade de Nosso Senhor. Depois Ele é rei também, porque Ele tem a plenitude da graça. Tudo o que tem vida da graça nesse mundo, tudo que pode chegar ao fim para o qual Deus nos criou, recebe de Nosso Senhor. Qualquer graça de salvação que um pagão possa receber, recebe de Nosso Senhor. Se um budista se salva por causa da ignorância invencível e que não conhece o Senhor, mas se ele se salva por Nosso Senhor. Ele recebe a comunicação dessa plenitude de graça de Nosso Senhor. E finalmente Ele é o nosso Redentor. Então esses três motivos, plenitude de graças, Redentor e, sobretudo, Ele é Deus. Ter Deus e ter plenitude de graça é um direito que Ele tem de nascença, por assim dizer, um direito inato, melhor dizendo. Porque Ele é Deus, Ele tem a plenitude de graça. E o direito como Redentor é porque é um direito adquirido. Ele adquiriu, pelos seus méritos, pelo seu sangue, o direito de reinar. Ele reina enquanto Redentor. Então, as crianças de Fátima têm essa visão, eles não desenvolvem essa visão, mas eles mostram muito bem que eles veem como Deus vê, veem como a igreja vê. Nosso Senhor é Deus, podemos consolar Nosso Senhor, e Nosso Senhor e a Virgem Maria são essas duas colunas no qual a igreja vai se ancorar e se salvar nessa batalha terrível. Penso que Lúcia disse, se vocês querem saber o que... Nós estamos falando do terceiro segredo. O que diz o terceiro segredo, então, esse conjunto no qual nós estamos vivendo, leiam o capítulo 12 e 13 do Apocalipse. Tudo está ali. Essa batalha decisiva, né? Essas crianças de Fátima nos trazem essa visão que deve ser completada, né? O terço, a Virgem Maria, não falaram muito da Eucaristia, mas falaram de Nosso Senhor, da divindade de Nosso Senhor. Nosso Senhor que está presente na sua igreja. Na visão de São João Bosco tem o Papa. Penso que nós podemos dizer, como ali no início das 40 horas, esse texto que Deide fez, que tem os papas que vivem ainda, né, nos seus documentos. Porque na visão de São João Bosco é o Papa que dirige o combate para vencer os inimigos. Então podemos dizer que São Pio X continua a dirigir o combate, com a condenação dos modernistas, em tudo que ele fez, os outros papas também. Então a igreja vai para uma vitória, na qual nós temos que participar lutando. Lutando como? Com o rosário, com a comunhão frequente, e com esses dois, com a devoção ao Imaculado Coração de Maria, com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, essas duas armas, nós teremos a vitória. Terminado, eu vou dar benzer e impor o escapulário do Carmo a quem quiser. Amanhã, talvez, no sermão, eu diga uma palavrinha sobre o escapulário. Eu queria pegar o livro antes. O escapulário, Nossa Senhora prometeu que ninguém se perderá. Quem usar o escapulário com piedade não se perderá. E ela acrescentou, será tirado do purgatório no sábado seguinte à sua morte. Quem tiver com o escapulário, guardar a castidade própria do seu estado. Qual é outra coisa? Rezar o ofício parvo, que pode ser comutado no terço, por exemplo, mas comutado em outra coisa.
Eu vou dar uma olhadinha no livro e amanhã eu dou, se tiver alguma coisa assim a mais. Eu digo que o escapulário tem que ser de lã. Tem escapulários que não são de lã, tem que ser de lã. Agora, São Pio X permitiu o uso da medalha. Então, alguns, o Sr. Galareta achava que esses que não são de lã, mas que têm a imagem do Nosso Senhor, pode valer como uma medalha. Mas melhor é usar o de lã, e então usar realmente a medalha. Mas a medalha de São Pio X, ele permitiu para os soldados da Guerra de 14, se não me engano, os soldados que ele morreu em 14, né? Que devido ao calor e à guerra e tudo isso, às vezes o escapulário se apodrecia, arrebentava, então ele permitiu, em alguns casos, usar a medalha. Mas o mais correto é o de lã. Agora eu vou benzer, quem tiver para trazer aqui, vou benzer em pé.